Então nós temos aqui algumas camadas. Nós temos a camada de aplicação, a camada dos Storage Procedures, o SGBD e o banco de dados. Agora, ao permitir que a aplicação utilize diretamente comandos que vão ser executados pelo próprio SGBD, a gente pode cometer alguns erros. Por exemplo, uma consulta que não deveria ser, que não está correta. Nós podemos, por exemplo, abrir uma falha de segurança, uma vulnerabilidade às camadas. Então, para a aplicação enviar algum comando para o SGBD, essa aplicação ela tem que passar por um Storage Procedure. Qual que seria a vantagem disso? A vantagem é que o Storage Procedure, na qualidade de um procedimento, como se fosse uma função mesmo em uma linguagem de programação, ele tem parâmetros bem definidos. Então, a aplicação ela não vai poder enviar comandos que estejam fora do padrão especificado pelos parâmetros do Storage Procedure, do procedimento armazenado. Certo? Então, se no Storage Procedure diz que a ordem dos parâmetros, por exemplo, está especificada, ele não vai executar corretamente se aquela ordem não for respeitada. E aí você pode usar o comando execute para poder executar o procedimento armazenado, certo? Essa é uma das vantagens de se utilizar os Storage Procedures. A sintaxe dele é a seguinte, ó, execute, né, procedure, e aí os parâmetros desse procedimento, né, dessas funções que estão armazenadas. Ele pode ser iniciado, né, essa chamada para a execução de um procedimento, pode ser iniciado diretamente no SGBD ou utilizado, então, pela aplicação, como o Carlos falou, acabou de dizer, né? A aplicação pode chamar esse SGBD. E existe também essa SP, né, essa Storage Procedure. E existe também os casos no qual, muitas vezes, um DBA está fazendo um trabalho, uma atualização nos dados, no qual ele também faz chamada de Storage Procedures para a realização de algumas atividades, ou de manutenção do sistema, ou de atividades realmente relativas à junção dos dados, né, dentro do SGBD, dentro do meu banco de dados completo. Segurança, controle de acesso e reaproveitamento. Por que segurança? Né, segurança é já intimamente ligada ao controle de acesso. Por que nós temos isso como uma vantagem? Porque quando você usa uma SP, você pode esconder do seu usuário final, da sua aplicação, o quão complexo é, né, a sua estrutura, os seus comandos que são executados de manipulação de dados internos. Então você consegue esconder através de uma SP, porque muitas vezes um usuário, né, a pessoa que fez a aplicação, vai passar como parâmetro para essa SP, às vezes um ou dois valores, mas com esses dois valores, essa SP, essa Storage Procedure, vai executar às vezes 10 comandos diferentes. Entenderam? Então, a complexidade da utilização da manipulação dos dados dentro do banco de dados, para o usuário, para aquele que vai programar, vai criar a aplicação, é escondida. E ainda você pode garantir, através dessas SPs, né, que somente tenham acesso, esses usuários tenham acesso aos dados pertinentes a ele. Né? Então ele só vai poder executar funções, procedimentos, realmente que ele pode ter acesso. Ok? A outra vantagem que nós falamos foi de reaproveitamento. Por quê? Como uma função, quando a gente tem uma função em programação, vocês lembram na disciplina? Geralmente quando a gente vai usar um procedimento, um método, muitas vezes, não é verdade? Então eu vou criar uma função para isso. Essa função, então, essa seria uma Storage Procedure, ok? Então quer dizer que no sistema, em várias partes do sistema eu posso chamar essa SP. Eu vou precisar daquele procedimento. Então, ele é uma forma modular, né? Então, quando eu fizer uma atualização naquela SP, automaticamente essa atualização vai refletir para todas as outras partes do sistema que fazem uso dessa função, dessa Storage Procedure. Então, eu posso reaproveitá-la em várias partes do sistema e ainda existe a facilidade de atualização. Quando eu atualizo num ponto, atualiza para todos. É o mesmo conceito de orientação a objetos. Create, lembram? Comando create, vocês conhecem. Só que agora não é mais uma tabela, e sim uma procedure, né? Estou aqui criando então uma procedure. Vou dizer aqui o nome dela. Vou chamá-la do nome que eu quiser, ok? Aqui eu vou dizer os parâmetros que ela vai receber. Vejam,
Eu posso dizer se ela retorna algum valor ou não retorna, ok? E aí eu especifico que parâmetro, né, será de saída, né, as. Aí eu declaro aqui as variáveis, né, e digo o nome aqui da variável que eu vou dizer. Begin, início, né, acho que para muitos que já programam aí já sabem isso, né, é a cláusula de início. E aqui eu vou colocar todos os meus comandos aqui dentro, aqui, ó. E quando eu tiver terminado, end, ok? Então, essa é a sintaxe de criação de uma story procedure. Drop, não é comando desconhecido para vocês, drop vai dropar, né, vai apagar um procedimento, né, e que procedimento? O nome dele, né? Show, procedure, nome, por exemplo, dependências, né? Ele vai mostrar, então, o procedimento, vai mostrar a estrutura do procedimento. Assim como o professor Carlos acabou de mostrar aquela estrutura da média, vocês viram o select, viram lá como ele é construído, então o show ele vai retornar o que? A estrutura, né, daquele procedimento lá. Ok? Então são outros comandos que podem ser utilizados com relação aos story procedures. Ô Evandro, vale lembrar também que em relação aos story procedures, né, como sendo procedimentos independentes, existe a possibilidade de eu chamar um procedimento dentro do outro. Né? Então seria o caso de criar, de certa maneira, uma dependência entre os procedimentos, sendo que a ação de um poderia complementar a ação do outro, certo? Então você tem liberdade para criar os story procedures de maneira que reflita as necessidades da sua utilização do banco de dados. E outro elemento bastante comum são os gatilhos, também chamados de triggers. Né? Uma trigger ou um trigger é uma operação que pode ser disparada automaticamente por outra. Então, por exemplo, uma ação de matricular-se em uma escola, ela vai gerar automaticamente uma outra ação. Se a gente acompanhar aqui no slide, ao efetivar a matrícula, automaticamente vai ser feita a geração de boletos, certo? Então, uma vez que o aluno matriculou-se numa disciplina, então efetivamente vão ser gerados boletos no banco de dados. Cada boleto vai ter informações do tipo o número do boleto, o número do código de barras, a data de vencimento, se já foi pago, se não foi pago, se tem desconto ou se não tem, a qual banco que está vinculado, certo? Então, no momento da matrícula, automaticamente são disparadas outras operações. Essas operações, ou o disparo dessas operações, pode ser feito utilizando um trigger ou um gatilho. As transações, elas são operações completas, né, que a gente diz no banco de dados. Que operações completas? Eu posso estar chamando story procedures, posso estar chamando gatilhos, posso estar fazendo insert, update, delete, alterando permissões, travando uma tabela. Então são um conjunto de operações que eu vou executar, né, com um determinado objetivo. Se eu, por exemplo, eu utilizar um exemplo de um sistema bancário, né, vou fazer uma transferência de contas. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É travar, né, a tabela lá de quem está saindo o dinheiro, para que não haja alterações, né? Então, para outras pessoas não utilizarem. Somente o procedimento, a minha transação é que vai ter acesso a ela. Então eu vou ter que dar um select, tem que ver se o valor que eu estou querendo transferir tem na conta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um update nessa conta, diminuir o valor que ele quer, vou fazer um update na outra conta, na conta do favorecido, vai inserir esse novo valor, vai somar, e aí então eu vou destravar a tabela que eu havia travado. Alguns desses comandos, se a gente puder acompanhar aqui no slide, são comandos, por exemplo, para definir os atributos da transação, se é uma transação de leitura, se é uma transação de escrita, e, por exemplo, comandos de efetivação, que seria o comando commit, e de invalidação, que seria o comando rollback. Quando que a efetivação acontece? A efetivação acontece, por exemplo, se o professor Evandro podia exemplificar, transferindo aí uns R$1.000 para a minha conta, né? Se a efetivação acontece, se a transferência aconteceu com sucesso, por exemplo. Agora, se na hora que ele estava confirmando a operação, acabou a energia lá e o computador dele desligou, então essa operação, o dinheiro já saiu da conta dele, mas infelizmente ainda não caiu lá na minha conta. Então tem que fazer a operação rollback, ou seja, tem que desfazer tudo que foi feito para que não fique o estado de inconsistência, para o dinheiro não sumir, né? Saiu da conta dele e não caiu aqui no meu bolso, uma pena, né?